Fala, seus lindos do lado de Itaí, todo mundo bem do lado de cá? Do lado de lá? Enfim. Bom, hoje a gente está com um episódio muito especial, recebendo essas mulheres maravilhosas. Muito obrigada por terem aceito o nosso convite. Bom, vou começar daqui pra cá, então. Diana, fala um pouquinho de você. Daqui pra cá e começa pelo meio. Diana, vamos começar com você, então. Fala um pouquinho pra gente sobre você. Bom, eu sou a Diana Oliveira, eu sou massoterapeuta há 18 anos, estudei no Senac, também sou professora de yoga, dou aula de yoga há 10 anos. Eu sou idealizadora do Espaço Casa Shakti, que é um espaço que integra arte, terapias e yoga. E também tem um coworking terapêutico aqui para quem quiser atender aqui no espaço. Nayara, fala um pouquinho pra gente sobre você. Bom, eu sou a Nayara, sou psicóloga clínica, eu tenho uma formação aí há 9 anos e atendo tanto criança, tanto adolescentes, tanto adultos, ali na Clínica Sereníssima, no centro de Sorocaba. Estou aí para ajudar e compartilhar um pouquinho do que eu sei. Obrigada. Flávia? Eu sou a Flávia Machado, mas pode me chamar de Fada. Eu sou cabeleireira, estou na área da beleza há 13 anos, há 9 como cabeleireira e há 7 eu tenho meu salão B-Power. Bom, vamos começar então um pouquinho falando sobre saúde mental. Pensando assim, qual é o impacto das pressões sociais e culturais sobre a saúde feminina, sobre a saúde mental feminina? Primeiramente, vamos pensar aí sobre saúde mental. O que seria uma saúde mental? O cuidado principalmente com você mesmo. O quanto é importante você olhar para você. Então, a gente fala que o básico, principalmente da psicoterapia, é o quê? O autoconhecimento. Quanto a gente precisa estar ali se conhecendo, estar realmente olhando para si e percebendo quanto a gente precisa estar se percebendo e trazendo o que realmente a sociedade está colocando como pressão em você. Por que isso está, às vezes, impactando uma forma de você pensar sobre si? Então, acho que é algo importante aí, da gente olhando o quanto a sociedade está interferindo em você. Ela vai interferir, com certeza, mas o quanto a gente vai permitir que isso aconteça. Eu acho que o ponto é isso, o quanto a gente se permite que aquilo interfira de forma negativa ou não. Porque interferir vai interferir. De alguma maneira ou de outra, né? E quando a gente fala em saúde mental, a gente não tá falando só da saúde de fato da mente. A gente tem que pensar no corpo um pouco mais, pensar na nossa beleza também, na nossa estética. Tudo isso também ajuda, né? Com certeza, é um conjunto, né? Nós somos biopsicossocial, ou seja, nós temos o biológico, o social e a parte física também. Então, uma coisa ela está interligada na outra. Então, a gente vai precisar de um conjunto aí para que realmente a gente consiga entender o quanto é importante a gente cuidar da gente, cuidar daquilo que é nosso. Né? Então, eu acho que o mais importante é essa questão. Quanto a gente está cuidando do que é nosso? A gente está olhando para aquilo que realmente importa. Né? A questão física, a questão também da autoimagem, que a gente vai falar um pouquinho também, né? Eu acho que seria esse o ponto aí, principalmente da questão social, o quanto isso vai interferir sim. Como que vocês sentem, meninas, essa questão cultural, essa questão social? Como que é para vocês? O que vocês... Olha, hoje eu me vejo muito no privilégio de estar dentro de uma bolha. Então, falar assim, socialmente, é um pouco mais, né, a gente vai delimitando aí muitas camadas, porque hoje o público que eu atendo, ele já vem fazendo esse trabalho de estar fora de padrões. Então, eu acho assim, da minha parte, o que eu gostaria de acrescentar, eu acho que acaba envolvendo todo mundo, é a questão do tempo, né? Que cada vez mais a gente vem assim, ficando com um acúmulo de atividades, né? E sobra pouco tempo para o autocuidado, para olhar para si. Né? E aí a sociedade vai colocando metas, né, e padrões assim muito difíceis de alcançar e a gente começa a acreditar que temos necessidades que na verdade são ilusões, não são necessárias, né? E a gente fica querendo às vezes alcançar coisas ou ter muito dinheiro, né, alcançar muito sucesso. Isso também é algo que vai causando um esgotamento e frustração, porque o próprio sistema ele é feito de uma forma no qual é muito difícil, às vezes, a gente alcançar algumas coisas, né? Então, é importante também, às vezes, a gente se cobrar menos, né? E sempre observar como que você está utilizando o seu tempo, né? E reservar o tempo
para o autocuidado. Até pegando um pouquinho desse gancho, eu trabalho com a terapia cognitiva comportamental e a gente trabalha muito com regras, né? Quantas regras a gente cria pra gente mesmo? Você perguntou, né? Você falou dessa questão de metas, e aí muitas vezes eu pergunto pro meu paciente, mas quem criou essa meta? Quem criou essa regra pra você? Muitas vezes a pessoa pergunta, mas fui eu. Mas quem tá te pressionando? É a sociedade, mas quando a gente vai ter que olhar que realmente quando aquilo é importante ou não pra mim? E principalmente metas alcançáveis, palpáveis a gente chama, né? Então, quanto a gente vai tendo que olhar isso, aí entra nessa questão também da autoestima, né? Do autocuidado e da beleza também, né? Até onde eu quero alcançar? Até onde eu quero trazer aquilo que realmente está impactando em mim ou não? Acho que isso é importantíssimo. Quem criou essa regra, né? Quem está trazendo, quem está cumprindo aquilo? Sou eu, mas por quê? O que está realmente trazendo algo importante para mim ou não? Acho que seria legal. Eu acho que é muito legal essa questão de você trabalhar com essa questão, você falou da bolha, né? De pessoas que já têm essa autoaceitação muito forte, né? Porque se você se colocar fora do padrão, é ter uma autoaceitação, é ter um amor muito forte, uma autoconfiança. Tem uma questão, né, importante assim também da gente falar, questão dos padrões de beleza, né, impostos, e que muitas mulheres acabam sofrendo muito com a sua autoimagem. E é muito importante você se amar, né, da forma que você entender que o seu corpo é a sua casa, e é nessa casa que você vai morar nessa existência. E que independente da forma, né, do corpo, ele tem todas as funções de todos os corpos, e você pode e deve ter muita satisfação e prazer com o seu corpo. Isso é extremamente importante. E aí, só para linkar então uma questão aí da autoestima, eu queria trazer um conceito principalmente da autoestima. Nós dividimos, para a gente cuidar da autoestima da mulher, em psicoterapia a gente divide em 4 pilares. Então acho que é importante a gente falar, que é o quê? O auto-reforço, ou seja, você trazer um reforço, o que eu estou fazendo e como que eu estou me reforçando com aquilo. E não é somente, eu mereço, mas uma questão de eu consigo. Então no final do dia ali você conseguir entender tudo aquilo que você faz. Então uma questão de planejamento, uma questão de organização, acho que é importantíssimo. Uma questão muito importante, autoconceito. Então como que você define você? Como que você está olhando para você? Então, o que eu sou? Como que eu sou? Então, isso é importante a gente ter muito claro na gente, né? Aquilo que realmente você é. Como que você está se enxergando? Ela falou bastante, né, dessa questão de sair um pouco daquela bolha, mas da autoconfiança, eu acho que é isso, né? Esse autoconceito. Eu sei o que eu sou, eu sei aonde eu estou, do que estou pertencendo, né? Eu estou pertencendo a uma sociedade, mas eu não preciso que a sociedade me pertença. Então, ou seja, ser ali totalmente tomado por aquilo. E aí a gente também tem a autoimagem. Então, a gente pega a questão da autoimagem, que vem a questão de como você tem se olhado no espelho. Como que você tem se percebido ali numa questão de realmente olhar no espelho e gostar daquilo que você está vendo. Isso é um trabalho, né? Isso é uma questão ali de você ir trabalhando. Eu sempre gosto de falar de estar em movimento. Então, a gente vai estar em movimento ali, trabalhando para aquilo, para você também gostar daquilo que você está vendo, né? Não simplesmente num padrão ali, mas também numa questão de espelho mesmo, né? Nossa, deixa eu ver como que eu estou me vendo aqui, no que eu posso melhorar, o que eu posso realmente trazer ali como algo importante. Então a gente tem o auto-reforço, que eu falei, autoconceito, autoconceito. E aí, só pra gente encerrar, a quarta questão ali do pilar é a autoeficácia. Ou seja, como você tem resolvido as suas situações. Então, como que você tem feito ali para você realmente conseguir resolver. Então, tudo isso a gente também consegue ir trabalhando com a autoestima. Então, não é somente, às vezes, a questão da beleza, mas sim um conceito total ali da gente olhar pra gente mesmo. Então, por isso que eu acho que é interessante aí a gente trazer esses pilares aí. Ah, legal. Bacana. É uma coisa que o yoga trabalha bastante, acho que é legal trazer. A gente está falando até então da coisa externa, né? Uhum. Mas é voltar o olhar para dentro, né? Voltar os seus sentidos para dentro. Então é se ouvir, né? Se ver por dentro. E então ter tempo de pausar para perceber como que está o seu interno. Porque
a beleza mesmo, ela vem de dentro para fora, né? É o brilho dos seus olhos, é quando você está com autoconfiança, né? Aí você é capaz de fazer qualquer coisa, realizar, conquistar, se você estiver bem consigo mesma. Isso não é tão simples, às vezes a gente precisa de uma prática, né? De alguma técnica, de algum profissional para nos ajudar. O yoga, ele possibilita abrir esse espaço para que você se olhe, se conheça, se observe, né? Tirando essas interferências externas. Então, eu acho que é bem bacana, né? O yoga e a meditação para auxiliar nesse processo de autoconhecimento. E aí, pensando que a gente passa por tudo isso, né? A mulher tem vários tipos de cobrança, de padrão estético, de ser mãe, né? N, que a gente poderia ficar aqui horas falando das cobranças sociais que nós temos. Como que a gente consegue identificar e lidar com o estresse, com a ansiedade, que é o mal do século, né? E com o burnout? Como que... Principalmente, eu acho que até brincando com o que ela falou, né? Olhando para si, sabendo ali o limite que existe em você. Então, se você não se percebe, se você não traz essa questão de olhar para si, parar um momento ali e falar assim, opa, eu tenho alguma coisa aqui, tem alguma coisa às vezes me estressando mais, eu estou estressada mais, eu estou me cobrando mais, eu estou me criticando mais, eu estou deixando a pressão ali externa falar no meu interno, o quanto a gente tem que ir percebendo isso. O quanto a gente tem que ir linkando isso para que a gente não tenha um burnout, para que a gente não entre em estresse ali muito maiores. Então, essa parte de se perceber e olhar e se conectar com você mesmo, isso é o mais importante. E aí a gente entra nessa questão de fatores estressores e ansiedade. Nós estamos falando do quê? De muitas vezes a gente somente sofrendo antes de acontecer. Então, a gente acaba trazendo pensamentos ali acelerados, que é o que a gente mais ouve, né? Quando o nosso pensamento está acelerado. Mas aí eu até trago uma pergunta. Você já parou para pensar que muitas vezes, a maioria, na verdade, dos seus pensamentos, eles não são verdades? Muitas vezes, aquilo que você está pensando não está nem acontecendo, mas você já está sofrendo. Essa semana mesmo eu escutei uma frase, eu achei bem legal, que nós, como seres humanos, nós deixamos tudo para a última hora, não é? Normalmente a gente, daqui a pouco eu faço, tem a procrastinação, né? Só que aí o sofrer, a gente faz o quê? A gente antecipa o sofrer. E aí vem a questão da ansiedade, o quanto a gente sofre antecipadamente com aquilo, que é a ansiedade. Então, a gente criou um cenário ali na mente, não sei se quem já assistiu Divertidamente 2. Então, o cenário ali, a gente vai criando vários cenários na mente e a gente vai se permitindo que aquele cenário se torne verdadeiro. E aí a gente acreditou naquilo, nosso corpo ele não consegue identificar o que é verdadeiro e o que não é. E aí ele já está ali produzindo algo ali para você se defender. Para você realmente, nossa, eu preciso tomar alguma atitude para aquilo. Então a ansiedade, ela não é mais do que um sentimento muito importante, só que a gente está fazendo o quê? Trazendo ele como patológico, como algo já doente, né? Trazendo algo a mais ali, que é aquela questão de já estar sempre pensando acelerado ali, trazendo pensamentos onde a gente não tem mais o controle. E aí vem a pergunta, né? Do que nós temos controle? E a gente quer controlar todo momento. E também essa questão, né? Quantas atividades nós temos como mulheres, e aí a gente tá ali todo momento querendo controlar tudo. Quando uma coisa sai do nosso controle, o caos aconteceu. Nos Divertidamente, a sala de controle fica ali Exatamente. no vermelho. Exato. Eu acho que o mais difícil disso é da gente entender que está precisando de ajuda também. Porque para quem está num processo já de terapia, fala assim, não, aqui vai, aqui não vai, eu sinto muito disso, sabe? Você falar, não, agora a gente precisa parar e reorganizar tudo isso aqui, porque a partir daqui eu não vou sozinha. Porque existe essa demanda altíssima, né? Não só da sociedade, como nós. Eu quero continuar fazendo, eu quero continuar dando conta do meu trabalho, da minha casa, dos meus filhos. Chega uma hora que não é só o interno que a gente não está dando conta, né? É tudo o externo e é hora de pedir ajuda. Eu ia falar sobre isso agora, qual é a importância da gente entender que a gente precisa de ajuda, a importância da terapia. Então, no caso do burnout, né? Começar a perceber os primeiros sinais que ele vai dando, né?
Porque realmente vai dando sinais e às vezes a gente demora para achar ou perceber que está com algum problema e aquilo vai se acumulando e aquilo pode se tornar uma depressão, né? Você perdeu o interesse por tudo que você faz, ficar desconectado das pessoas, não conseguir criar conexões. Então, quando perceber que está sentindo fadiga, está sentindo insônia, começa a ter dores que não tinha, dores nas costas, dores no pescoço, falta de apetite, né? E assim, um cansaço que não passa, você dorme, acorda, não passa. Então, antes que isso vá se acumulando, você precisa perceber os primeiros sinais e fazer uma redução mesmo de atividades. A primeira coisa, né, é claro, buscar a ajuda de um psicólogo, buscar uma terapia que vá te relaxar, te desacelerar, mas tá havendo, acho que, uma carga realmente muito grande para nós mulheres, porque nós damos conta de muitas coisas, né? Muitas vezes estudamos, trabalhamos, somos mãe, dona de casa, então é muito puxado mesmo, né? E ainda algumas, acho que nós até estamos num lugar de privilégio aqui, porque tem outras mulheres em situações com certeza assim muito mais desgastantes do que a que nós passamos e a gente já sente, né? O quanto é difícil dar conta, né? E a gente começa a fazer tudo meio mais ou menos, né? Então é hora às vezes de escolher e priorizar o que é importante para você, né? E deixar algumas coisas de lado. E o nosso corpo dá sinais, então a gente precisa escutar os sinais do corpo, né? Por isso que é tão importante buscar a ajuda de uma terapeuta, de entender também, eu acho que é importante nessa era de internet, que o Google não tem respostas para tudo. De ter essa mania de, não, tô sentindo uma coisinha, vou ali pesquisar no Google. Tem que tomar esse cuidado, né? Principalmente questões de autodiagnóstico, né? Eu tenho isso, tenho aquilo, né? Ela falou de uma questão ali de saber, né, se organizar, saber olhar. E aí entra nessa questão da depressão, é importante a gente olhar no que eu tinha prazer de fazer e hoje já não sinto mais prazer. É uma pergunta que a gente precisa se fazer. Né? Que a gente às vezes só vai deixando, eu não gosto mais de fazer. Mas por que será que eu já não gosto mais de fazer aquilo? Então, a depressão, ela não é simplesmente a tristeza, né? Muitas vezes a gente fala, é a tristeza. Não, é a falta de prazer, como ela também falou. Então, é a falta de prazer daquilo que a gente estava fazendo. Então, às vezes eu gostava de passear no parque. Hoje eu não quero nem sair de casa, porque eu já estou tão cansada que aquilo já não me faz mais, não tem mais prazer. Então, a gente tem que tomar cuidado e esses sinais são muito importantes. Que é realmente a gente saber o nosso limite. Saber ali, realmente é o momento de eu parar ali e trazer algum olhar para mim. É algo ali que é importante para mim. Então, essa questão da yoga, essa questão da meditação, essa questão do exercício físico. A gente também tem essas questões, principalmente de exercício físico. Questões de alimentação e questões do sono são primordiais para nós, como qualquer ser humano. Então, isso a gente precisa olhar. Quanto a gente está deixando e às vezes... eu tô dormindo um pouquinho menos, tô fazendo isso, né? Não, eu não faço exercício físico porque eu não tenho tempo. Ok, mas a gente às vezes tá precisando se reorganizar pra gente tomar esse cuidado aí, realmente, pra gente não deixar... Eu sempre gosto daquela palavra, sabe aquela música, Deixa a Vida Me Levar? Aí eu sempre pergunto para meus pacientes, pra onde a vida tá te levando? Porque você não tomou conta daquilo que era possível você tomar conta. Então a gente vai somente, depois eu vejo isso, depois eu vejo. Depois acaba se tornando ali um burnout, se tornando algo que já vai precisar de um tratamento, às vezes medicamentoso, algo que é mais doloroso até para você. Então, quanto a gente tem que saber realmente olhar pra gente. É entender, na verdade, que o corpo, o físico e a mente estão totalmente ligados, né? As questões de palpitação do coração, né? A gente sente essa questão de, nossa, tá alguma coisa que tá aparecendo, embrulho no estômago. Então, uma coisa, o corpo, ele não está separado da nossa mente. Nós somos um só. Então, quanto isso é importante? O que tá acontecendo? Nossa, tô tremendo todo momento, né? Tô com a perna lá que parece que não... Então, por que tá acontecendo isso? O que tá me levando a estar nesse estágio? Como que eu estou nesse estágio e eu não tô me percebendo? O corpo vai dando sinais ali nesse ponto. Alergias, algumas coisas ali que é importantíssimo a gente olhar. Reconhecer os sinais, né? Procurar apoio, priorizar o autocuidado e ajustar a rotina. Isso é fundamental, né? Identificamos que temos um problema, vamos pensar, então, agora como que a gente pode resolver essas questões, né?
Aí eu vou te perguntar um pouquinho sobre os benefícios das terapias alternativas, né? Como a massoterapia, para o equilíbrio físico, mental. Então, a massoterapia, ela auxilia bastante na redução da ansiedade, do estresse, no alívio de dores também. Desacelera, né? Então traz você para um ritmo mais orgânico, ela te abre esse espaço, é uma terapia silenciosa onde a pessoa tem esse momento para se olhar por dentro, né, e perceber o que está incomodando ela, porque às vezes você não tem tempo nem para chorar, né? Às vezes você não tem um tempo para você se olhar e perceber o que está acontecendo. Então ela abre esse espaço, né, e naquela 1 hora, 1 hora e meia de sessão, você consegue resolver várias coisas dentro de você e flui melhor, né, os seus dias. Tem uma médica que eu atendo toda semana, né, daqui a pouco ela vem aí, e ela fala que quando ela não vem, parece que a semana dela não flui, né, então é algo que já faz parte da rotina dela, porque é muito puxado também o trabalho dela, né, atendendo muitas pessoas, e ela coloca isso como prioridade para ela, como a manutenção, porque ela fica estressada, fica também muito cansada, faz aqueles plantões, né, de 24 horas. Então, tem vários médicos que eu atendo, não só ela, que vêm toda semana como uma medicina preventiva, né, para prevenir que você tenha ansiedade, ou tenha depressão, ou burnout. Então, vale muito a pena experimentar fazer um tratamento com a massoterapia, né, uma terapia natural, não invasiva, e que só traz benefícios mesmo. Às vezes, numa hora ali de relaxamento, parece que foi uma noite inteira de sono, tão restauradora, às vezes mais do que uma noite de sono, que é mal dormida, né? A pessoa olha para ela mesma, né? Sim. É o autocuidado, né? Muita gente fala desse autocuidado. Não tem assim, às vezes eu ouço, né, conforme o tempo que você passa, né, cuidando daquela pessoa, é natural que ela venha contando, né, as histórias da vida dela, a gente converse, mas não tem muito esse aconselhamento, a própria pessoa, ela encontra essa sabedoria dentro dela, né, no yoga também, então ela vai encontrar as respostas, porque ela já tem essa sabedoria, eu estou ali só para auxiliar, né, então isso é importante porque ela entende que ela tem autonomia, né. E que importante que você trouxe que, por exemplo, você atende médicos, cuidando de quem cuida, né? Sim. Olha só, é tão importante, tipo, quem tá ali na linha de frente se cuidar também. Porque às vezes você acha que não preciso, não sei o quê, não tem um certo, né? Um quê, às vezes, de distanciamento, né? De tabu. Amanhã eu vou fazer massagem, eu vou receber massagem. E a gente falar um pouquinho sobre alimentação, né? O quanto isso também é importante. Você já trouxe isso um pouquinho, mas a gente pensar que a alimentação também está super ligada para o corpo funcionar. Com certeza. É um link, né? Uma coisa vai linkando a outra. Quando, às vezes, o meu paciente ele chega lá e ele pega e fala assim: eu comecei a fazer exercício físico, mas eu comecei a melhorar minha alimentação, meu sono melhorou. Então, quer dizer, uma coisa ela vai puxando a outra. Então, se você começa a prestar mais atenção no que eu estou me alimentando, quantos açúcares eu estou colocando ali no meu dia, quantas coisas eu estou pondo de industrializado, né, no meu dia ali, e eu só estou colocando mais carga para mim. Então, ou seja, meu organismo está tendo, às vezes, gastando mais energia ali para consumir aquilo, e aí entra coisas ali que, nossa, e aí? Como que meu corpo está reagindo com isso? Como que meu sono está com isso? Estou me alimentando, mas não sei nem que horas que eu estou me alimentando. Eu não sei nem que momento que eu estou fazendo atividade física. Nem sei quando, acho que eu nunca fui para academia, né? Então, uma coisa ela vai puxando a outra. Então, a alimentação ali, ela faz parte desse processo também desse autocuidado, né? Desse olhar, dessa autoestima. Não é simplesmente do emagrecimento ou não, da questão do estereotipo, mas sim uma questão de saúde, né? Do olhar, do cuidado para si. O corpo, ele está ali como um sistema, né? Ele está ali rodando. Então, se a gente vai colocando coisas que vão parando o nosso sistema, a gente em algum momento também vai ter que parar para a gente olhar para aquilo. E se a gente consegue olhar antes, o quanto é importante. Então, peraí, será que não é o momento de eu olhar um pouquinho antes, trazer essa prevenção, para que eu não precise lá na frente tomar mais cuidado, ter coisas ali, às vezes ter um tratamento mais de prejuízos ali, né,
nossa saúde mesmo. Quando a gente vê o pessoal fazendo yoga na internet, por exemplo, tem muito aquelas imagens super bonitas, os corpos super, né, fazendo coisas elásticas, enfim. O quanto é importante a gente respeitar o nosso corpo, as nossas individualidades. Sim, então, o yoga, assim, às vezes você vê aquela forma estética, né, bonita, e você quer fazer igual, e às vezes o seu corpo, ele não consegue fazer igual naquele momento, né? Isso não é o mais importante dentro do yoga. O importante é como está o seu estado mental dentro daquela postura, né? Então, ao invés de você ficar se julgando, isso está ruim, isso não está bom, eu não consigo, não, você tem que encontrar um ponto de concentração e silêncio para permitir que o seu corpo aos poucos vá se abrindo para as posturas, né? E sobre a alimentação, é um dos pilares assim do Ayurveda para a longevidade e a saúde. Então, não é tão difícil, sabe? Não precisa criar dietas assim mirabolantes. Basicamente comer a comidinha que a avó dava pra gente, sabe? Aquela comidinha caipira, simples, de preferência sem agrotóxicos, ou que está sempre por alimentos orgânicos, naturais, menos industrializados, com corantes, né? Então, tem gente que só se alimenta de miojo, né? Miojo e lanche, e pipoca. Então aí fica difícil, né? A nutrição é uma das principais coisas para a manutenção da saúde. Fazendo uma alimentação mais adequada, já é mais difícil você vir a ter algum desequilíbrio, né? E agora eu acho que com essa questão das posturas, já falando dessa sobrecarga que nós mulheres temos, a gente pode até pensar que tudo é o tempo da prática. Então a gente não vai chegar na yoga, eu não vou chegar na primeira aula de yoga já fazendo lá todas aquelas poses, né? A gente precisa desse tempo. Acho que sempre entender o nosso tempo é importante também, independente da atividade física. E a continuidade da prática é o segredo para o sucesso, né? A gente não nasce sabendo andar, nem falar, nem comer. E a gente leva um tempo, né? Só que a gente quer tudo muito pronto hoje em dia, né? A gente está acostumado com esse fast food, assim, tudo na hora. E as coisas não são assim, né? Não funcionam dessa forma. É a sociedade do imediatismo. É tudo aqui, agora, 15 segundos, eu não tenho mais que isso, né? Mais tempo que isso. E agora a gente pensando um pouquinho nessa questão da autoimagem, né? O impacto da aparência física na autoestima feminina. Você falou que você trabalha muito com pessoas fora do padrão. E como que é isso? Assim? Conta pra gente um pouquinho. Então, eu acho que hoje o impacto ele está principalmente relacionado com o que nós estamos acessando também. Porque tinha a época que nós assistíamos, sei lá, televisão, novela, né? Então a nossa referência eram aquelas pessoas. Hoje a gente pode escolher. Então eu acho que isso hoje, para a gente chegar nesse lugar dessa autoaceitação, você também ter pessoas com as quais você cria essa identificação de corpos parecidos, por exemplo, né? Corpos, cabelos, cor de pele e tudo mais, né? Ter essa representatividade mesmo. Questão de ambiente, né, também. Quanto você também. Tá ali e tá aceitando aquilo. Quanto aquilo te influencia também e te modela, né? Quanto é importante a gente ver esses vários corpos e tudo mais na televisão, na internet. A representatividade, ela não é só bobagem, não, de fato faz diferença na vida das pessoas, né? E como que você, como empreendedora, vê a transformação da autoimagem através dos cuidados, assim? Olha, hoje eu busco muito ter uma conversa direta com a pessoa do que ela quer, do que ela espera, né? Porque também tem isso, a pessoa idealizar algo nela que de repente não vai funcionar. Hoje eu trabalho muito com cabelos com curvaturas. Então, se a pessoa me traz, de repente, uma foto de um cabelo, eu já consigo mostrar para ela, ó, esse aqui funciona para o seu cabelo, esse não funciona, esse é uma curvatura mais aberta. Então, a pessoa ter esse paralelo mesmo do que vai ser legal para ela e o que não vai, mas nesse sentido do visual, porque eu também eu não tenho padrões e regras do sentido assim, você é magra, então só esse corte de cabelo é bom, você é um pouco mais gordinha, para você isso não funciona. Isso também dentro da beleza foi muito criado, né? De que isso serve para um e isso não serve para outro. Então, desde que você se sinta bem usando isso, para mim,
tá super tranquilo, assim, é bem fácil de conduzir, porque a pessoa acaba entendendo. Respeitando as individualidades, né? Com certeza. Ah. E me conta um pouquinho mais assim sobre ferramentas que a gente pode usar para despertar essa autoconfiança, através da estética, enfim. Olha, eu acho que hoje tudo que nós já falamos aqui está bem relacionado, né? Que é atividade física, alimentação. Eu me sinto muito mais segura quando, por exemplo, estou produzida. Eu não sou uma pessoa que, por exemplo, até eu preciso ir na padaria e eu vou me arrumar. Não. Mas, de fato, estar num lugar, quando você se maquia, você arruma o seu cabelo, isso te ajuda a trazer mais confiança, né? Estar com uma roupa. Apesar de hoje nós termos também muitas regras de apresentação, eu me sinto muito mais à vontade quando eu tô vestida de Flávia do que quando eu preciso vestir alguma coisa, sabe? Preciso ter um dress code ali. Então, acho que tudo isso vai fazendo parte disso, né? De você se reconhecer e se sentir bem. Ser autêntica, né? Buscar autenticidade. Né? Somos seres muito individuais, né? Achei legal ela falar que ela ouve, né, primeiro, o que a pessoa quer. Isso, e o quanto a pessoa tem que saber o que ela quer. Exatamente. Então, se a pessoa às vezes pode chegar lá perdida pra você, né, sem saber o que ela quer. Ah, eu queria mudar. Mas mudar o quê? A gente pode mudar tanta coisa, né? A gente pode mudar cortando a pontinha e pode mudar. E também eu tô sempre atenta a isso, sabe? Porque existem algumas mudanças que as pessoas às vezes chegam na minha cadeira e elas estão passando por um processo e elas não querem necessariamente aquela mudança. Então, quando eu tenho mais abertura, eu converso. E aí, o que tá rolando? Ah, eu terminei um relacionamento, perdi um emprego, aconteceu tal coisa. E eu também vivi isso, porque eu passei pelo processo do luto da minha mãe. E eu me observei e falei, cara, meu cabelo tá natural, eu só tô andando de cabelo preso, eu preciso fazer alguma coisa. Então eu falei, não, agora eu vou cuidar disso. E aí fui, retoquei meu cabelo e tudo mais. Então, né, olhar por trás, que não é só um corte de cabelo, não é só uma cor de cabelo, existem outras coisas acontecendo ali. O comportamento da pessoa tá mostrando alguma coisa. Então, isso é bem legal, porque aí entra na questão da autoimagem. Quanto a gente precisa, nossa, preciso me olhar no espelho, mas eu também preciso entender lá dentro, né? O que tá acontecendo ali? O que tá por detrás? O que tá me fazendo recorrer a isso, né? Às vezes é só uma mudança mesmo, às vezes tem alguma coisa mais a fundo. Agora, há pouco tempo, recentemente, teve uma cliente que eu chamei ela, passou com uma outra cabeleireira no salão, e a parte eu chamei ela, falei, olha, me relatou aqui e tal, porque eu imaginei que a moça estivesse passando por alguma coisa assim, no sentido de depressão, porque ela mudou o comportamento dela. Falei, vamos olhar isso aí e tal, que a gente também cria esse ambiente mais seguro, assim, as pessoas, elas entram ali, elas falam, elas contam, né? A gente evita ao máximo de ter julgamento também, porque, né, cada pessoa é única e cada um está vivendo, eu falo, nenhuma dor é maior ou menor que a outra, então a gente tenta ali acolher tudo que a gente pode. Falei, vamos dar uma olhada nisso aí, se precisar de indicação, eu tenho muitas clientes psicólogas também, então a gente está sempre nesse movimento mesmo. É um ato canônico da mulher, quando tem uma transformação de vida, a primeira coisa que a gente faz é mudar o cabelo. É mudar o cabelo. E mudar é bom, né? Não, maravilhoso. Falo por experiência própria. Meu cabelo era aqui. Olha o tamanico que tá agora. Enfim. Meninas, quais os desafios que vocês sentem sendo mulheres empreendedoras? Eu acho que hoje o meu maior desafio é dividir o empreendedorismo com a maternidade. Também acho que é um outro recorte da nossa sociedade, assim, o tempo que eu consigo entre salão e as minhas filhas. Até esse ano eu fiz um curso com uma cabeleireira mulher e ela falou que a agenda dela funciona exatamente em horário comercial, das 9 às 18 horas. Isso para mim foi fantástico, porque o salão toma um tempo, assim, uma demanda, e eu sempre me vi nisso de, não, vamos atender mais uma cliente. Principalmente sendo autônoma, de sair do salão meia-noite, 1h da manhã, porque aceitou fazer um cabelo depois das 18, e aí foi levando. Eu falei, não, eu preciso de tempo de qualidade com as minhas filhas, né? Então hoje acho que o maior desafio tem sido isso, o tempo que a gente tem. Tem esse desafio, né? Porque quando você é a sua própria chefe, né? Você acaba se escravizando demais. Então tem que observar isso, né? De colocar um limite, ter um horário, porque quando você trabalha CLT, né? Você tem um horário, vai embora.
E você tem que conseguir fazer isso, porque senão o seu empreendimento ele fica ali 24 horas na sua cabeça, né? Não sai. Então tem que pôr limites e regras também, horários, não ficar se sujeitando às vezes a atender fora, não deixar mal acostumado os clientes, né? Colocar os limites para que você consiga, porque é difícil conciliar a vida pessoal, né? Sendo empreendedora, a gente acaba tendo que, às vezes, desempenhar muitas funções, vestir muitos chapéus dentro da empresa, né? Exatamente, eu acho que também essa parte de estar sempre criando alguma coisa, às vezes, nova, se reinventando, então isso também, para mim, é um desafio, né, como empreendedora. Então, tem toda essa questão, mas, nossa, o meu negócio depende de mim. E aí, se eu não estou lá, não acontece. Então, quanto isso também a gente vai precisando, todo momento ali, tá reinventando. Nossa, o que eu posso criar, o que dá para eu fazer fora disso? Então, isso também acaba sendo ali um desafio. Colocando aí todas essas questões, mas acho que também isso é um desafio aí como empreendedorismo. Eu acho que ainda existe muito um mito de que quando você sai do CLT e vai para essa vida de empreendedor, sua vida vai ser muito mais fácil, você vai fazer seus horários, você vai trabalhar menos. Não se iludam. Não é assim que as coisas funcionam. Você é dono da sua própria empresa, então você tem que desempenhar todas as funções possíveis, mas é importante buscar esse equilíbrio, né, entre vida pessoal e vida profissional. Uma dica boa é buscar o Sebrae, gente, para ajudar vocês, fazer alguns treinamentos lá. Às vezes, quando a gente começa, a gente vai indo muito no intuitivo, né? Vou abrir meu negócio. Aí você vai toda feliz, aquele entusiasmo, e vai fazendo, aí depois você descobre, né, que teriam outros meios, talvez, para você começar a fazer aquilo, né? Então é bacana você ter essa orientação. Quem é MEI tem diversos cursos gratuitos do Sebrae para fazer tanto online como presencial. E isso é bacana de você estar sempre indo e se renovando, aprendendo alguma coisa nova, né, para estar sempre assim fresco, senão a gente vai, né, vai cansando. Então é bacana buscar essa rede de apoio do Sebrae. Procurando assim, puxando o que você já disse, quais outras dicas a gente podia dar para quem está começando essa vida de empreendedor? Olha, eu acho que hoje tomar a frente do seu negócio, não tentar terceirizar, porque você vai ter que dar a sua cara pro seu negócio. Porque hoje a pessoa ela abre um negócio e ela já quer pagar a pessoa para fazer a internet, pagar não sei, e aquilo vai se tornando muito engessado. Então eu acho que primeiro o seu negócio tem que ter a sua cara, depois você vem e terceiriza isso. Por mais que dê um pouco mais de trabalho no começo a gente tem um pouco mais de tempo livre para fazer isso também. Porque muitas vezes eu já vi muita gente errando nisso. Põe o digital lá para alguém cuidar, e aí não dá 1 ano, 2, encerra o negócio para falar, isso aqui era para mim. Mas não criou esse contato com o seu público, né? Não se mostrou quem realmente você é, assim. Acho que hoje a minha principal dica seria essa. Eu senti isso bastante também, assim, de tentar ter algumas pessoas para me ajudar. E aí eu senti que parece que ficou frio, sabe? A pessoa postava lá e aquilo não acontecia nada. E aí eu vou lá e posto um negócio, e aí tem um monte de... E parece que a energia que você está colocando ali no que você faz, né? Ninguém vai gostar tanto, né, do seu empreendimento quanto você mesmo, pode ter certeza. Mas tem o toque, né? Tem o jeito que você responde, tem tudo isso. Auxilia muito a gente, mas faz muita diferença ser você mesmo fazendo. Eu acho que uma das dicas também é que eu gosto bastante de planejamento. Então, questões financeiras, não deixe, né? Não vai deixando só acontecer. Se planeje, olhe, né? Olhe com cuidado ali, não ache que só porque você ganhou tanto, é esse tanto que é seu, né? Então, assim, lembre. Separar o que é da empresa e o que é pessoal. Eu acho que isso é uma dica assim de ouro. Então, é bem importante, gente, essa parte. E você ter uma conta jurídica, dá para abrir hoje conta digital gratuita. E ali, dependendo da conta que você abre, ela tem todo o relatório já do que entrou, do que saiu. Isso já facilita bastante a sua gestão financeira. Realmente entender o que entrou de bruto, o que fica de líquido, quanto que cada serviço que você presta, ele tem um custo, né? Então, às vezes você cobra X, você acha que está ganhando aquele X, não. Né? Uma parte vai para o aluguel, né? Para a água, para a luz, para toda a estrutura que você mantém.
e o que fica de fato ali para você, porque senão realmente você vai fazendo uma confusão na gestão financeira e não entende onde que está o problema. E aí acaba trazendo aí mais pressões, aí mais cobrança. Nossa, mas eu tô trabalhando um monte e não tô vendo resultado às vezes. Mas é porque às vezes não tem esse planejamento e essa organização. E aí, voltando até um pouquinho na saúde mental, isso acaba atrapalhando muito aí na saúde mental, porque aí vai te dando uma ansiedade, você tá fazendo, o negócio tá acontecendo, tá tendo cliente, mas e aí, né? Cadê o resultado daquilo, né? E aí isso acaba te frustrando, e aí entra nessa questão de, nossa, fechei meu negócio porque me frustrei. Mas o que aconteceu? Qual que foi a falta, às vezes, daquele controle, da organização, de parar um momento também para isso, de organizar a sua empresa, de organizar aquilo que é importante ali para você, porque a empresa é realmente o seu ganha-pão ali. Então é necessário a gente parar um momento também e organizar. Olhar a planilha, olhar a burocracia, as coisas chatas, mas que são essenciais aí. Então pense bem. Se você quer ser empreendedora, vocês estão vendo, né? Que ó, você tem que fazer o atendimento, responder as pessoas nas redes sociais, gestão financeira e atender a pessoa, entre outras coisas mais, né? Então são muitas funções. E assim, já falamos aqui, né? Essa questão da precificação é importantíssima. Porque muitas vezes a gente não põe na planilha nosso aluguel, a nossa água, a nossa luz, nós temos um serviço ali. Quanto eu vou cobrar disso? A gente tem que também saber qual é o nosso valor. Saber qual é o custo para você prestar aquele serviço, né? E aí quanto que é o seu valor, né? O quanto você recebe pela prestação do seu serviço. Quantas horas você está se dedicando para aquilo, né? Porque às vezes é isso, às vezes a gente tá mó tempão se dedicando para aquilo e tem medo de precificar da maneira correta. Acha que tá muito caro, acha que tá muito... Né? Não valoriza tanto a importância... O nosso tempo também é importante. É extremamente importante. Meninas, muito obrigada. Muito obrigada. Como é que eu encontro vocês nas redes sociais? Vamos começar de lá pra cá, daqui pra lá? Como vocês preferem? Você me encontra como Fada Machado. Em qualquer rede social, Instagram, TikTok, eu vou estar lá. Fada Machado. Fada Machado. Diana Oliveira, ou Espaço Casa Shakti. O meu é no Instagram, @Nayara Matos, com 2T e C. Muito obrigada mesmo por vocês terem topado esse bate-papo com a gente. Fiquei muito feliz. E mais uma vez agradecendo a Casa Shakti que liberou o espaço pra gente, nossa parceira. E você que ainda não curte, não compartilha, não segue o Agitaí no YouTube, no Facebook, estamos nas plataformas digitais. Não tem desculpa, gente. Vamos com a gente nessa, porque para isso tudo funcionar, a gente precisa de vocês. Obrigada, gente. Beijos, beijos, beijos. Obrigada, meninas. Muito obrigada mesmo.